Então, boa noite. Nós estamos no dia 14 de abril de 2024, né, às 20h34. Estamos em mais um encontro do NEP Alcione, quando vamos entrar hoje nos nossos estudos da primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 5, né? Estamos aqui presentes para estudarmos juntos. Gostaríamos de convidar para quem desejar fazer a prece preparatória para nós. Quem poderia fazer? Boa noite, gente. Eu faço, Adriana. Obrigada, Juliette. Aqui reunidos, Senhor, diante de Ti, com os corações prontos para receber todos os ensinamentos da Tua palavra, através do Teu emissário escolhido, Paulo de Tarso, aquele que, transformado pela visão de Jesus, soube reconhecer diante daquela luz maravilhosa tudo, todo o mundo aos seus pés, estar aos pés do Mestre. E diante de Ti, Mestre, estamos todos nós. E Te pedimos que tenhas misericórdia daqueles que sofrem, daqueles que hoje não podem estar aqui, daqueles que não Te conhecem, e principalmente daqueles que hoje sofrem as agruras destas guerras, Mestre. Guerras essas que sabemos nós estão sob o Teu controle, mas que Te pedimos que o Teu olhar maravilhoso, o Teu olhar de bondade, se derrame sobre todos os nossos irmãos que sofrem tanto nesse momento. Te agradecemos por essa oportunidade bendita de estar aqui reunidos e Te pedimos que estejas conosco hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Assim seja, graças a Deus, né? Então, hoje nós vamos iniciar a primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, né? E nós trouxemos para iniciar, fazer uma leitura para nós termos, Eliana, boa noite, querida, para nós termos uma noção do que vamos conversar, né, desses domingos para diante, a partir de hoje. E nós trouxemos, então, a leitura para fazer. Deixe-me só compartilhar a tela, tá? Deixa eu achar aqui onde que está. Deixa eu ver se é esse aqui. É esse daqui. Deixa eu ver se vai aparecer aqui para vocês. Isto, né? Essa Bíblia que nós estamos usando hoje é a Bíblia do Padre Matos, tá? Gosto muito dela, do Almeida, temos tantas outras, né? Mas hoje nós vamos usar essa daqui, tá bom? Então, ela fala para nós, deixa eu pegar aqui a parte, deixa eu pegar aqui, deixa eu só abrir aqui para mim. Bom, nós vamos fazer uma leitura do capítulo 5 para nos situarmos, tá bom? Entendermos o contexto. Então, primeira epístola, capítulo 5, o Padre Matos titulou Escândalos dados por alguns fiéis. E ao lado ele traz um resuminho dizendo assim, o apóstolo censura os coríntios por tolerarem entre eles um incestuoso. Então ele inicia a Bíblia. Ouve-se constantemente dizer que há entre vós fornicação, e tal fornicação, qual nem ainda entre os gentios, tanto que chega a haver um que abusa da mulher do seu próprio pai. E andais ainda inchados de orgulho, e não tivestes antes pesar, para que fosse tirado dentre vós quem fez tal maldade. Quanto a mim, embora ausente de corpo, mas presente com o espírito, já julguei como se estivesse presente aquele que assim procedeu. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, congregados vós e o meu espírito, com o poder do Senhor Jesus,
seja o tal entregue a Satanás para a destruição do seu corpo, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Gloriai-vos sem razão. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Purificai-vos do velho fermento, para que sejais uma nova massa, assim como sois ázimos. Porquanto Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Celebremos, pois, a festa, não com fermento velho, nem com da malícia e da perversidade, mas com os ázimos da pureza e da verdade. Por carta vos escrevi que não tivesseis comunicação com os impudicos, não de um modo geral com os deste mundo, ou com os avarentos, ou com os ladrões, ou com os idólatras. Doutra sorte, deveríeis sair deste mundo. Mas escrevi-vos simplesmente que não tivesseis comunicação com aquele que, chamando-se irmão, fosse impudico ou avarento, ou adorador dos ídolos, ou maldizente, ou dado à embriaguez, ou ladrão. Com esse tal, nem comer deveis, porque é porventura a mim que pertence julgar que estão fora. Não julgais vós aqueles que estão dentro? Aqueles que estão fora, Deus os julgará. Tirai do meio de vós o fugiu aqui para mim agora. O mal. Tirai do meio de vós o mal, né? Então, aqui do lado ele colocou como os cristãos devem evitar os pecadores, né? Então, este é o capítulo 5 que nós vamos estudar daqui para diante, e vamos trazer agora um resumo que a Silvia fez, encaminhou para nós. Deixa eu parar essa apresentação, tá? E vamos apresentar agora um resumo que fala assim. Deixa eu achar, deixa eu me encontrá-lo aqui. Aqui. Este é um resumo que a Silvia fez do capítulo 5, tá bom? Nós vamos também fazer uma leitura dele. Deixa eu ver aqui se já apareceu. Isso, tá? Então, neste daqui, diz assim, Paulo, capítulo 5. No capítulo 5 da sua primeira carta à comunidade de Corinto, Paulo lida com um caso grave de imoralidade. Ele recebe relatos dos da casa de Cloé, que um membro da comunidade está vivendo um relacionamento incestuoso, algo não apenas condenado pela comunidade, mas também reprovado até mesmo em sociedades pagãs da época. Este caso não é apenas um erro isolado, mas algo que se tornou de conhecimento público e, portanto, uma mancha na reputação da comunidade local. Paulo, mesmo ausente, não deixa de exercer sua autoridade apostólica. Ele se posiciona firmemente, declarando que já julgou o ofensor como se estivesse presente. Paulo orienta a comunidade a agir quando reunidos, simbolicamente com Paulo e literalmente na presença espiritual de Jesus. A expressão dramática de Paulo, se referindo a Satanás, sugere uma forma de disciplina severa, com o objetivo duplo de purificar a comunidade da influência do erro e do mal, e, paradoxalmente, de possibilitar a salvação. O ensinamento de Paulo, 1 Coríntios 5, é uma lição duradoura para todas as comunidades de fé. A igreja é chamada a manter padrões morais elevados, não apenas para o bem-estar espiritual de seus membros, mas também para testemunhar a santidade e a justiça diante do mundo. Paulo, apesar de seu tom severo, aponta para a redenção final, não descartando completamente o infrator, mas procurando sua restauração final na comunidade. A postura da comunidade, que deveria ser de tristeza e repreensão,
pelo erro e pela situação, é surpreendentemente de orgulho. Paulo critica essa atitude e a contrasta com a necessidade de uma resposta disciplinar rigorosa. Ele enfatiza que o pecado não apenas mancha o indivíduo, mas afeta a integridade de toda a comunidade. Paulo não está apenas preocupado com a ação em si, mas com a reação da comunidade a ela. A passividade da igreja diante do pecado é uma afronta à mensagem do Evangelho e à ética cristã que Paulo tanto se esforça para ensinar. O capítulo 5 de primeira carta aos Coríntios, portanto, não é apenas sobre o ato de imoralidade, mas sobre como a igreja deve se comportar diante de tal situação, com ação decisiva e conforme os princípios do Evangelho, né? Então, nós vamos fazer uma pausa aqui e vamos abrir para desejar iniciar algum comentário. Podem ficar à vontade. Oi, eu. Tá me Perfeito. ouvindo bem? Tá me Sim, ouvindo? fica à vontade. Aham. O único comentário que eu consigo passar é que ele está falando isso de hoje em dia, só pode. Porque, infelizmente, hoje em dia a gente ainda persiste em algumas posturas incongruentes com aquilo que a gente estuda. E tudo bem que o Cristo tem toda a paciência conosco, Deus tem paciência, por isso que ele nos deu várias encarnações para a gente aprender, né? Mas é muito interessante, mesmo todos nós estando em diversos ambientes religiosos que se propõem a entender um pouco mais, ainda teimamos em uma postura inadequada, em não condizente com o Evangelho de Jesus. É muito interessante esse caminho lento, porque até intelectualmente a gente capta a mensagem, a gente sabe o que é o nosso dever. Nós temos, afinal, escrito em nós as leis divinas, mas o quanto vivenciar, exercitar, praticar ainda é difícil, ainda é lento, é um processo muito moroso. E o quanto a gente precisa de pessoas assim, como Paulo. Naquela época nós tínhamos Paulo, hoje nós temos outros, e graças a toda uma equipe espiritual que trabalha com Cristo, nós temos diversos seres encarnados e desencarnados auxiliando para que a gente desperte e interiorize esse conhecimento, né? Ponto. Isso aí, exatamente, né, e Silvia colocou aqui, né, as cartas de Paulo são tão atuais, né, exatamente a fala da Vera, né, fala das nossas imperfeições ainda de hoje, né, neste mundo que nós vivemos, né, não só nesta época, antes dela, né, e pós também, nós precisamos ficar mais atentos com a mensagem que o Cristo veio nos trazer, né, ele está, assim, definitivamente informando, a nossa atenção, e especialmente falando na casa ali de Corinto, né, a providência, a postura que todos deveriam tomar, né, ele está falando ali. O versículo, deixe-me, alguém mais gostaria de falar alguma coisa a respeito dessa introdução? Juliette, por gentileza.
Acho que era bom a gente lembrar que Coríntios, nessa época especificamente, era uma comunidade muito rebelde, muito historicamente, né, já era e estava naquele momento, era um dos grandes problemas de evangelização que Paulo enfrentava, porque eles eram muito imorais mesmo, eram muito. Está me faltando o termo, mas era muito difícil para Paulo pregar ali. Ele tinha, né, um amor muito grande por aquela comunidade, né, por causa de Abigail e aquilo tudo. Então, ele tinha muito cuidado com eles, dava muita atenção àquela comunidade, mas era uma prova muito grande para ele. E essa imoralidade que ele trata aí era toda a imoralidade, toda a decência que ele buscava, né? Por falta de termos mais amplos, porque não adiantava ele usar termos mais amplos para uma comunidade como aquela. E esse tipo de julgamento que ele fala, né, de que o cristão tem que dar o exemplo da cristandade, porque são santificados aos olhos do Cristo, era justamente isso que ele estava tentando dizer a eles. Eles eram especiais, eles eram seres amados e eles precisavam se comportar como tais e não com aquele tipo de comportamento não condizente. E ele não gostava, né? Como você sente no tom dele que ele não gosta dessa reprimenda, de expulsar e tal, mas ele não tinha outra opção, né? Porque era uma comunidade muito rebelde, de verdade. Exatamente, Juliette. E quando você falou nesse se comportar, né? Porque não basta nós lermos, né? Não basta nós estudarmos, refletirmos a respeito e conversarmos a respeito. Se nós não trouxermos para a nossa vida, né? Então, por que isso tudo? Né? Então, por que Jesus veio ao mundo? Né? Então, a nossa postura, a postura do ser humano, em tudo, quando eu falo nossa, é em tudo, tá? Em todas as nossas faltas. A nossa postura como seres humanos, ainda faltosos, e naquele momento ali, especialmente, com uma falta tão grave, não poderia ser deixado passar. Né? Por isso que ele reprova aqueles que não reprovaram, né? Então, ele não poderia deixar passar. Então, podemos refletir, podemos estudar o resto da vida, mas se nós não trouxermos para a nossa vivência, né, então ainda estamos por fazer. Né? Algum comentário a mais sobre esse trecho? Eu queria só fazer uma pergunta. Esse membro da comunidade que estava praticando esse caso grave, ele era um membro da igreja ou ele era um membro da comunidade? Nossa, Eliana, vamos lá, quem tiver a resposta pode falar. Deixe-me buscar aqui. Porque Uhum. não rodou a tela, não consegui ler o resto. É da igreja. Então, é da igreja, né? Da igreja. Porque a gente, muitas vezes a gente fala que é comunidade, mas a comunidade é a igreja. É a igreja de Corinto. É a igreja de Corinto. Então tá, então olha só. Então Paulo orienta a comunidade a agir quando reunidos, né? Então esta comunidade aqui, Eliana, não é isso? Essa comunidade da igreja. Então era alguém da igreja. Nós vamos olhar lá no primeiro versículo, que foi aquele que nós pensamos hoje. Deixa eu buscá-lo aqui, só um instante. Eu vou parar essa apresentação, tá? Lembrando que igreja, né, gente? Igreja era a comunidade de cristãos, né? A gente não tentar não se remeter àquela coisa igreja, a física e tal, né? Lembrando que quando ele fala em comunidade, algumas traduções nem falam a palavra igreja, inclusive, tratam como comunidade mesmo, que era o conjunto de cristãos e o povo, né? O povo todo. Mas esse especificamente era um componente daquela comunidade ali que era a igreja, chamava a igreja para eles, né? Uhum.
Ele chama atenção até porque eles eram um exemplo. Eles eram aqueles que estariam retransmitindo o ensino do Cristo. Então, como é que... Aí é o que a gente estava falando. Como é que você retransmite um ensinamento que você não vivencia, né? Eliana, ponto. Eliana, você levantou de novo ou ficou levantada a mão? É que quando essa questão é de alguém de dentro da comunidade cristã, né, é algo muito mais grave. A gente pode lembrar de um fato que ocorreu, né, no Espiritismo também recente, que é um fato que quando alguém que está à frente, né, do movimento espírita, como a gente teve um médium famoso, que ele cai num escândalo, todo o movimento também ele é atingido. Então, começa-se a denegrir a imagem pura da doutrina, convertendo como se fosse todos aqueles envolvidos em também em também pessoas falhas, imorais, né? E aí, então, pelo que eu estou vendo, assim, pela interpretação que eu tive, realmente acho que Paulo estava constantemente com essa preocupação daqueles que estarem, né, ali auxiliando nesta comunidade cristã, a necessidade da conduta ilibada para que eles possam ensinar com a própria vida, né, como é que você põe uma pessoa que ela tem esse tipo de conduta para conduzir outras, seria como Jesus disse, cego conduzindo cego. Exatamente. Ele fala aqui, olha só, quer ver? Deixa eu achar aqui. Inclusive, Eliana, hoje, inclusive, desculpa, Vera. não, hoje em dia alguns batem na tecla do cuidado em endeusar alguns espíritas mais conhecidos, porque eles têm um conhecimento, têm o dom da fala, ou da escrita, ou do que seja, mas são seres humanos. Estão no planeta de provas e expiações. A diferença entre alguns espíritos e outros não é gigante, né? Alguns estão, sim, um pouco mais à frente, outros um pouco mais atrás, mas a gente precisa ter cuidado, né, para não ficar endeusando alguém, que aquele ali tem a palavra, né, sabe a verdade. Ele está conseguindo transmitir, que bom, porque a gente precisa de pessoas assim, mas ele é um ser humano, a gente não sabe quantos de nós podemos dar uma pisada na bola daquela bem feia. Nem nós conhecemos direito a nós mesmos, como é que nós vamos conhecer precisamente o outro, julgar por uma visão que a gente tem só de um lado, né? É necessário esse cuidado, né? Mas maior, como é que é? Quanto mais for dado, maior a responsabilidade, né? Ponto. Desculpa, Juliette. Não, não, eu que peço desculpa, me antecipei a você, mas pelo que, seguindo o raciocínio da Eliana, é por isso que ele faz a metáfora do pão ázimo, né? Jesus usa essa metáfora o tempo todo. Por quê? Que é o fermento azeda, né? O fermento, ele contamina a massa, né? A gente adora fermento, porque a massa cresce, mas, na verdade, é uma contaminação, é uma bactéria, que fermento é uma bactéria, ele contamina a massa e faz com que ela cresça. E aí Jesus usa a metáfora do fermento porque, para o judaísmo, o pão ázimo que é oferecido a Deus, ele é sem fermento, sem a bactéria, ele é puro. Por quê? Porque ele não tem contaminação. E assim como o pecado, ele se espalha pelo corpo,
como Paulo usa muito, né, a metáfora do corpo como um segmento grande de comunidade e humanidade, que seria o corpo da igreja, sendo contaminado por esse fermento, que seria o pecado, e tomando o corpo todo. Isso aí precisa ser retido, ou seja, precisa ser retirado o fermento daquela massa, para aquela massa novamente ser pura. E no que a Vera falou, eu concordo plenamente. A gente precisa ter muito cuidado de não cruzar essa linha da idolatria, que nós somos idólatras por natureza. Isso falar é da nossa, da Adão e Eva. A nossa necessidade de sagrado é confundida com idolatria. Então, a gente precisa ter muito cuidado. Por isso, a nossa fé raciocinada, a gente precisa pensar, a gente precisa, quando a gente sente que a gente está lá, puxar a corda, né? Ver que o coleguinha está fazendo a mesma coisa e falar e orientar, porque graças a todos nós, a nossa comunidade, nós temos a oportunidade, temos ouvidos para ouvir, olhos para ver, para ficar atentos, né? Perfeitamente. Inclusive, é tão importante essa idolatria, nós vamos trazer daqui a pouco um texto de Emmanuel exatamente falando do cuidado que devemos ter com a idolatria, e nós vamos estender também a essa questão deste membro que teve essa atitude, né, que foge ao que é correto. Ele fala assim, ó, a igreja é chamada a manter padrões morais elevados, né, para o bem-estar dos membros. Quer dizer, essa colocação da Juliette com relação ao fermento é exatamente isso, né? Se um membro faz, e se a igreja não o chama para conversar, né, não condena o ato, de alguma forma, se bobear, pode correr o risco de demonstrar que está aprovando, né? Então, é preciso sim ter uma postura. Então, Paulo vem chamando a atenção, como coloca aqui, em tom severo, né? Porque ele está olhando o final, ele não está querendo punir aquele que errou, mas ele está muito assustado com a postura da comunidade que não agiu como deveria com relação a tal fato. Isto é, ele viu que a situação não está em uma pessoa, mas está em muitos daquela comunidade, daquela igreja, né? Deixa eu me enrolar mais um pouquinho para ver se aqui para baixo vocês gostariam de fazer mais algum comentário a respeito desse trecho aqui. Que aí a gente depois passa para o próximo slide, né? Então, ele coloca aqui, ó, Paulo não está apenas preocupado com a ação em si, mas com a reação da comunidade. Quer dizer, se a comunidade passasse a entender que isso poderia ser deixado passar, outros poderiam fazer da mesma forma. Então, a nossa postura moral, queiramos ou não, não estamos falando daquela época só, mas de hoje, qualquer coisa que nós fazemos, de alguma forma, pode estar sendo exemplo para alguém, sejam as coisas boas ou não. E aquilo que fazemos que está de acordo com o que não é correto, né? Olha a nossa responsabilidade. Tudo que nós fazemos é responsabilidade nossa, de forma indireta ou indireta. Toda influenciação que nós causamos a alguém é de nossa responsabilidade, ainda que nós não saibamos que alguém está, né, usando nossa vida como reflexo, usando nossas palavras, nossa postura. Então, quando nós viemos ao mundo para sermos o reflexo do Cristo no mundo, nós estaremos sendo, nesta postura daqui, aqueles que estamos deixando extravasar aquilo que não há de bom em nós. Enquanto nós deveríamos refletir a luz, nós estaríamos dando expansão ao erro, né? E a colheita vem, a colheita é certa, né? Grace. Enquanto vocês falavam, eu lembrava de um dito popular aqui, né, que temos: quem cala consente. Vocês já devem ter ouvido falar sobre isso. E eu fico me imaginando toda a situação ocorrendo lá e o que é que eles pensavam. Não seria só o equívoco desses adúlteros, né? Mas as pessoas que presenciavam, que pelo menos tinham conhecimento e se calavam, de certa forma estavam endossando o ato, estavam silenciando
e fazendo com que não houvesse nenhuma reprimenda e fosse se tornando até mesmo, no campo jurídico, falaríamos uma brecha jurídica, né? Ou seja, um fez e todos silenciaram, outros poderiam repetir o comportamento e o silêncio se manteria. E aí eu penso no exemplo, porque aí quem estivesse por fora, de fora, não participasse da igreja, né, não se integrasse ainda àquele corpo de fé, mas passasse a observar o padrão desse grupo, o que é que eles iriam ter? Não comportamento isolado, mas os adeptos, os seguidores do Cristo são dados a esse tipo de comportamento. Então, é um exemplo muito sério, né? Uma mácula que iria ressoar muito mais amplo, e talvez tenha sido esse o pensamento do Paulo, né? A cautela ainda é maior como indivíduo, como indivíduos lá, como comunidade, mas, sobretudo, o exemplo para ali para diante, né? Para toda Corinto, para todas as outras comunidades que passassem a observar tudo aquilo. O exemplo que aquela igreja estava dando, né? Exato. Exatamente. Então, nós vamos colocar aqui agora o versículo que nós trouxemos para nós refletirmos a respeito. Aqui. Deixa eu ver se aparece aqui para mim. A Silvia colocou umas coisas aqui no chat. Ah, sim. Uhum. Enquanto tu procura, eu vou ler. E eles ainda se sentiam orgulhosos. A fala da Grazi aí, né? Os outros ainda se sentiam orgulhosos, por isso que Paulo orientava os coríntios a imitá-lo. Né? Ponto. Isso. Isso daí. Imitar a Paulo, né? Deixando claro. Então, olha só. Então, aqui no versículo 1, ele fala assim: ouve-se constantemente dizer que há entre vós fornicação, e tal fornicação, qual nem ainda entre os gentios, tanto que chega a haver um que abusa da mulher do seu próprio pai. Né? Então, com a introdução e juntando com esse versículo aqui, esse texto que ele vem trazendo, né? Materialmente ele está falando dessa fornicação, né, desse ato sexual ilícito, né, fora dos laços matrimoniais, né? E quando ele fala a mulher do seu pai, os textos que nós encontramos falam que, sem dúvida nenhuma, não era a sua mãe, mas sim a sua madrasta, né? E ele fala que isso estava proibido tanto pela lei de Moisés, que está lá em Levítico 18:8, como pela lei romana. Então, dá para entender que não seria nada com a sua própria mãe, mas sim com a sua madrasta, né? Então, vamos tentar, assim, tentar tirar o espírito da letra. Vamos tentar, em algum momento, sair um pouco do palco dos fatos que todos nós compreendemos e vamos buscar tirar o espírito da letra, trazer o que, de forma mais sutil, esse versículo está querendo trazer para todos nós. Né? Nós encontramos um outro texto, um outro versículo, que está em Efésios 5, que ele fala, deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui para vocês, aqui Efésios, para a gente ler junto, quer ver? Deixa eu trazer aqui, Efésios, para apresentar. Ele fala assim, olha, deixa eu ver se é esse aqui. Aqui, ó, Efésios. Aqui, ele fala assim, a gente vai ler um trechinho do Efésios, tá? Ele fala assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Né? Não compartilhou, não?
Isto. O Está que numa imagem de propaganda. deixa eu apagar aqui. Isso, agora foi. Aí, agora Ele sim. fica abrindo propaganda o tempo todo. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Mas a fornicação e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeia entre vós, como convém a santos. Nem torpezas, nem parvoices, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque estas coisas vêm a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda a bondade e justiça e verdade. Valeria até a pena ler todo o restante, né? Mas nós vamos parar por aqui, tá? Então ele inicia falando para nós sermos imitadores de Deus e para nos entregarmos como Cristo nos entregou. Mas ele fala que a fornicação, toda a impureza, a avareza não convém àqueles que buscam a santidade, isto é, que busca ter as virtudes dos santos, né? Vamos fazer uma pausa e vamos abrir para os comentários. Se não tiver, a gente vai prosseguir. Oi, Eliana, por favor. Eu entendi que nesse texto dos Efésios, né, está explícito que ele está explicando que vocês eram de uma forma, mas agora que já conheceram, né, as bem-aventuranças, já conheceram o próprio Evangelho, já sabem o caminho, então é preciso um renascimento, uma mudança interior. Então, tudo que era plausível no passado, agora, se, né, quiserem se tornar santos, criaturas santificadas, puras, ou seja, né, criaturas evoluídas, é necessário deixar aquilo que foi passado e renascer dentro com outras novas atitudes e novos pensamentos. Andai como filhos da luz, né, como filhos que já têm o conhecimento, que já sabem como conduzir a própria vida. Muito bom, Verinha. Aí nós podemos parar para pensar que o Evangelho é roteiro para uma reforma, para uma mudança nossa. É exatamente o que a Eliana estava falando. A palavra santos ali, a gente aí, claro, sabemos que não vamos nos tornar santos, queridinhos, lindinhos, mas num caminhar coletivo, se tornando melhores. Então, se a gente já conhece esse roteiro, aí volta aquela história. Precisamos vivenciar para exemplificar, né? Por isso, Paulo foi para o deserto também. Lá no deserto, ele consegue processar esta mudança. E isso acontece conosco. Não é só ir numa palestra, começar a frequentar uma casa espírita por 1 ano, 10 anos, 20 anos que seja, não é isso que me muda, mas o interiorizar os conhecimentos, o compreender, entender esse processo, e aí nós reconhecemos que aquela postura não cabe mais em mim, porque eu descubro, eu reconheço um novo método de vida, um novo jeito de ser. E aí eu
vou automaticamente deixando aquele. Enquanto eu não interiorizo esse conhecimento, eu continuo naquele exercício dos velhos costumes. É morrer o homem velho, né, para nascer o homem novo. Ponto. Perfeito. Juliette? O que eu acho mais lindo em Paulo é que ele traz todos esses conceitos do... Era um homem, era um doutor da lei, né? Todos esses conceitos do judaísmo básico que são muito bonitos, né? Então, o santificado, ele usa o santo. O santo é aquele que foi separado por Deus, né? Deus separa aquela pessoa para que ela seja um filho da luz. E aí ele quer que todos sejam santificados, e ele transmite esse entendimento para eles, porque ele sabe que eles compreendem quando ele fala de santificação. Ele entende, ele sabe que eles entendem, mas sabe também que eles estão muito longe, como nós estamos muito distantes de sermos santificados e de sermos filhos da luz. Nossa, tanto que quando ele chega acho que é no final, não é, Adriana, do versículo 5, que ele fala do morrer, Deixa-me voltar aqui. Deus julgará, não é isso? Deixa eu pegar aqui para você, esperei um pouquinho. Ele fala, Que aqueles que estão fora, Deus os julgará. Tirai de isso, vós o mal. Isso está lá no versículo, no versículo do final. finalzinho. No finalzinho. Ele tira, 13. como é que ele diz que mesmo essa pessoa, esse cristão que se desvirtuou, ele será santificado também. Ele também chegará lá, né? Porque ele expulsará essas pessoas do seio da igreja, mas ele não excluirá do seio da humanidade dele, ele não deixará de ser um filho da luz, não deixará de ser santificado. Isso é muito bonito, porque isso é esperança, né? Da gente poder realmente chegar lá um dia. Sem dúvida, e santificar, nós podemos entender como esse absorver as virtudes de Deus, né? É assim, ainda não somos, mas aos poucos vamos absorvendo essas virtudes e vamos fazendo com que elas fermentem, agora sim, realmente fermentem em nós para se expandir, né? Então, nós vamos nos tornando santos, isto é, vamos nos tornando cada vez mais amplos em virtudes conforme Deus, né? Porque lá no início ele fala para nós, quer ver? Ele fala assim, ó, sede, pois, imitadores de Deus, lá no versículo 1, né? Sede, pois, imitadores de Deus. Então, nós vamos aos poucos nos santificando. Mas Eliana levantou a mão de novo. Pode falar, querida. Paulo fala aqui, ó, no item 5, porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Então ele está colocando aqui uma condição, né? Se a gente, né, ou seja, aquela comunidade que estava cometendo aqueles crimes, eles não teriam, então, o direito desta herança do reino de Deus, porque a impureza seria, então, um movimento de idolatria, ou seja, ele idolatrava a si mesmo, né, o próprio ego. Então, ele estava ali buscando, as pessoas, nós todos, estamos buscando satisfazer as nossas necessidades, as nossas vontades. Enquanto estamos fazendo este movimento de idolatria ao eu, nós não temos, então, o direito de entrar nessa herança do reino de Deus ou do Cristo, e, portanto, não conseguimos, então, buscar a evolução que vai nos tornando santificados, ou seja, puros, né? Vai nos tornando a pureza. Então, a condição para entrar no reino de Deus é modificar, é buscar fazer a vontade de Deus e não a nossa vontade. E assim eu vou me tornando puro, né? Vou me tornando criaturas melhores para que uma criatura melhor para que eu possa ir evoluindo. Vai se santificando, né, Eliana? Grace, querida? Enquanto vocês me escutam?
Sim, pode falar. Enquanto vocês traziam, né, essas falas em torno da santidade, eu lembrei de o conceito que André Luiz traz, né, pela psicografia do Chico, num texto intitulado A Rigor, sobre santo. E ele define o santo como um atributo dirigido a determinadas pessoas que aparentemente atenderam na terra à execução do próprio dever. Ou seja, não seria uma condição excepcional, mas pessoas que atendem ou que seguem aquele caminho para o qual foram realmente criados, né? Não somos perfeitos, mas somos perfectíveis. Deus nos criou para isso, né? Com destino à perfeição mediante nossas escolhas ao longo de toda a trajetória. Então, todos nos tornaremos santos em algum momento, mas não é algo excepcional. É realmente um projeto de Deus para todos nós através do cumprimento dos próprios deveres, né? E a maior bússola realmente é o Cristo, então, é o padrão do Evangelho, né? Encarnado. É isso. Perfeito. Graça. Nós vamos trazer aqui para vocês agora o texto titulado exatamente Ídolos. Nós vamos dizer por quê. Deixe-me buscar aqui. Olha só. Por que nós trouxemos este texto de Emmanuel, que está em Caminho, Verdade e Vida, lição 126. Caminho, Verdade e Vida, lição 126. Esse texto, Ídolos, o versículo que está no Caminho, Verdade e Vida, fala assim, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos. Mas o versículo completo fala assim, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação, dos quais coisas bem fazeis, se vos guardes, bem vos vá. Né? Esse bem vos vá é uma expressão que se usava antes, né? É uma forma de se despedir, assim, de forma muito gentil e educada, tipo assim, vai bem, siga bem a sua trajetória, né? Então, o versículo completo é esse, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação, das quais coisas bem fazeis, se vos guardes. Então, nós vamos convidar alguém para ler esse trecho dos ídolos. Por gentileza, quem pode colaborar fazendo a leitura? Verinha, você podia ler para a gente? Leio. Por gentileza. Já sobe mais um pouquinho que melhor. Aqui, tá bom? Aí, isso. Tá. Uhum. Uhum. Então, tem ali o trechinho de Atos, né? Que vos absteis das coisas sacrificadas aos ídolos. E embaixo está o comentário. Os ambientes religiosos não perceberam ainda toda a extensão do conceito idolatria. Quando nos referimos a ídolos, tudo parece indicar exclusivamente as imagens materializadas nos altares de pedra. Essa é, porém, a face mais singela do problema. Necessitam os homens exterminar, antes de tudo, outros ídolos mais perigosos que lhes perturbam a visão e o sentimento. Demora-se a alma muitas vezes em adoração mentirosa. Refere-se o versículo às coisas sacrificadas aos ídolos, e o homem está rodeado de coisas da vida. Movimentando-as, a criatura enriquece o patrimônio evolutivo. É necessário, no entanto, diferenciar as que se encontram consagradas a Deus das sacrificadas aos ídolos. A ambição de alcançar os valores espirituais de acordo com Jesus chama-se virtude. O propósito de atingir vantagens transitórias no campo carnal, no plano da inquietação injusta,
chama-se insensatez. Os primeiros lugares que o mestre recomendou evitemos representam ídolos igualmente. Não consagrar, portanto, as coisas da vida e da alma ao culto do imediatismo terrestre é escapar de grosseira posição adorativa. Quando te encontras, pois, preocupado com os insucessos e desgostos no círculo individual, não ouvides que o Cristo, aceitando a cruz, ensinou-nos o recurso de eliminar a idolatria mantida em nosso caminho por nós mesmos. Emmanuel. Bom, Alguém deseja fazer algum comentário sobre esse texto? Muito rico, por sinal. Né? Então, quando É o nós que a gente falava antes, né? Colocar pessoas, colocar coisas. Ele faz referência à parábola, né, dos primeiros lugares. Então, quer dizer, quais são o que a gente coloca em primeiro lugar na nossa vida? Porque não é ídolo, não é só aquela imagem que está lá em algumas igrejas, né? Dinheiro, beleza, poder. Nós vivemos numa sociedade onde a exposição é hoje o maior objeto de idolatria. Quem se expõe mais é quem tem mais like, quem é mais visto, quem está no topo. É a idolatria voltada para si próprio. Você quer ser o ídolo. É você que quer ser visto, você que quer ser colocado lá, é você que, né? Então a exposição virou de novo, é isso que vai nos levar ao Cristo? O nosso guia e modelo precisou disso? Ele ficou 3 anos aqui, porque se ele ficasse mais um, aí a exposição ia ser tanta que eu nem sei o que iam fazer com ele, coitado. Se crucificar ia ser pouco, né? Porque ninguém tolerou, nós não toleramos a exposição da pobreza, da humildade, né? Nós toleramos, mas toleramos a exposição da beleza, da riqueza, do poder, isso tudo nós toleramos. Mas se o Cristo viesse hoje de novo de sandálias e andando no meio dos pobres, a gente também não toleraria, novamente. A idolatria é o quê? É nós amarmos cegamente alguma coisa, né? Amarmos cegamente alguma coisa. A própria doutrina nos fala que até a fé ela não pode ser cega, ela tem que ser raciocinada, né? Se a criatura humana se permitir viver cegamente, realizando tão somente os seus próprios desejos, ela vai acabar maltratando a si mesma, pensando que está se fazendo bem. Né? Então, ele fala, quando nos referimos a ídolos, né, não são só imagens materializadas, mas tudo aquilo que nós, pelo qual, ou por quem, ou alguma coisa, que nós tenhamos algo que é cego. Né? E é exatamente isso que nós precisamos exterminar em nós. Só que para isso é preciso nós usarmos muito da razão, usarmos muito do nosso entendimento, né? Por quê? Porque tudo aquilo que nós vamos apreciar, nós temos que observar se realmente tem aquele valor, se realmente é um bom caminho, se realmente vai nos trazer valores espirituais que possam nos levar a nos santificar, né? E como a Graça colocou aí, né? Um atributo daqueles que já estão cumprindo as leis divinas, mais ou menos isso, né, Graça? Que já estão cumprindo, esses são os santos, e cumprem de forma assim tranquila, sem ter que raciocinar. Agora eu vou fazer o bem, né? Então ele coloca ali no item 7, a ambição de alcançar os valores espirituais de acordo com Jesus chama-se virtude. E quando que nós estamos buscando de virtude? Né? Deixa eu ler um comentário que a Silvia colocou. Idolatria no grego também pode ser lida como colocar ao alto.
E se formos olhar para colocar ao alto somente Jesus e Deus, né? Exatamente, muito bom, Silvia, obrigada. Quer dizer, o que que nós estamos colocando alto para nós? O que que é elevado para nós? Né? Acho que a Juliette falou um pouquinho agora, né? O que que nós estamos colocando como um valor a mais, né? Quando nós nos preocupamos com os likes, né? E tantas outras coisas. O que que é valor para nós? O que que nós entendemos por valor? O que que é valor? Né? Porque nós não podemos nos fixar somente nessas coisas transitórias da vida. Né? Ele está falando lá no 7 de valores espirituais, de alcançarmos valores espirituais. Isso chama-se virtude. Mas no 8 ele coloca para nós a observação da insensatez. Se nós buscarmos apenas aquilo que vai nos trazer algo de benefício agora, no caso lá naquele membro da comunidade, né? Aquilo que ele estava buscando naquela hora, se nós buscarmos só satisfazer a nossa vontade e daquele momento, nós estamos gravemente nos esquecendo de que o espírito ele vai viver para sempre, que existem as leis divinas e que existe uma lei de causa e efeito, né? O que não pode ser esquecido por nós. Se nós buscarmos lá no Livro dos Espíritos, na questão 619, a pergunta de Kardec foi: a todos os homens facultou Deus os meios de conhecerem sua lei? E a resposta: todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os homens de bem e os que se decidem a investigá-la são os que melhor a compreendem. Todos, entretanto, a compreenderão um dia, porquanto forçoso é que o progresso se efetue. Está bem próximo do que a Juliette falou agora há pouco, né? Mais ou menos isso. Então, Deus facultou a todos nós condição de conhecermos a lei. E na 621 ele pergunta: onde está escrita então essa lei? Na consciência, na nossa consciência. Só que na letra A ele coloca: visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser revelada? Ele a esquecera e desprezara, quis então Deus lhe fosse lembrada. Será que não acontece conosco de, por vezes, nós esquecermos e precisarmos ser lembrados das leis de Deus? E nós estamos falando desde as coisas máximas até as coisas mínimas. Será que, porventura, não esquecemos das leis divinas? E ele fala que, por vezes, é preciso ser relembrado para nós, apesar dela estar na nossa consciência. Mas por que, estando em nossa consciência, nós fazemos outra coisa? Porventura, não seria também porque nós estamos tão somente interessados em realizar as nossas vontades? Aí vai entrar um pouco do orgulho, vai entrar um pouco do egoísmo, vai entrar o imediatismo, esquecendo-nos de que a vida continua, né? E como colocamos, existe uma lei de causa e efeito. Então, será que não é preciso ser lembrado? Então, Paulo chega lá severamente e repreende aquela atitude, especialmente a atitude dos membros da comunidade, que não tomaram uma atitude, né? Então, ele está ali lembrando, não entenderam o Evangelho do Cristo, não compreenderam a mensagem que Jesus veio nos trazer, né? Então, a questão do Livro dos Espíritos, ele coloca: todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Por que que nem todos a compreendem? Será que talvez também não seja devido à nossa condição evolutiva? Porque as pessoas da comunidade de Coríntios eram também pessoas muito rústicas também. Hoje ainda nós temos também em nosso mundo muitas iniquidades, né? Muitas atitudes que vêm completamente agindo em desacordo com as leis divinas. E para nós estarmos cada vez mais atentos, será que não é importante exatamente esse estudo diário, essa leitura semanal, este estar sempre cada vez nos aproximando cada vez mais do Cristo? Porque é como um amigo, né? Como é que nós fazemos amizade com alguém? Nós simplesmente encontramos alguém e falamos assim: vamos ser amigo?
e vamos ser amigos e somos amigos a partir de agora. Não é assim que funciona, né? As pessoas vão se falando, vão conversando, vão trocando correspondência, vão trocando ideias, vão se encontrando, os laços vão se aproximando, os laços vão se entrelaçando ali, e daqui a pouco, em algum momento, vai ser uma amizade mais sólida e daqui a pouco realmente concretizada e robustecida. Se nós desejamos nos aproximar do Cristo, se nós desejamos nos aproximar do cumprimento cada vez mais amplo e profundo das leis divinas, será que também não poderia ser esse caminho de, mesmo nas pequeninas coisas, buscarmos agir conforme a lei e aos poucos então vamos nos aproximando? Se nós quisermos ser aqueles amigos de Jesus, nós não temos que manter um contato com Ele sempre cada vez mais próximo, para estarmos próximos dele e realmente nos sentirmos junto ao Cristo pelos seus ensinamentos. Então, este santificar, este é, é, não colocarmos ao alto as coisas dos ídolos, né, aquilo que se idolatra e se ama de forma cega, não colocar no alto aquilo que não é necessário a nós. Será que não cabe mais atenção nossa nesse dia a dia que nós vivemos? Porque o mundo nos oferece muitas coisas, o mundo nos oferece tudo, muita coisa boa, muita coisa que não é boa, e tudo bem, Wayne, vai com Deus, querida, né? E o mundo nos oferece de tudo, mas não cabe a nós esse discernimento em escolher aquilo que vai nos agradar agora e aquilo que talvez nem nos agrade agora, mas que vai ser bom para depois, porque muitas vezes aquilo que é bom para nós, talvez agora traga alguma lágrima para nós, porque nós vamos ter que dizer não a uma grande vontade. Então, será que não podemos olhar também por aí? O que vocês comentam, meus queridos? Fiquem à vontade. Eu achei aqui, durante a sua fala, eu me lembrei de uma leitura que eu fiz aqui no Caminho, Verdade e Vida há um tempo. Eu procurei, achei aqui. É no finalzinho, é o último capítulo deles, Façamos Nossa Luz. E aí, num itemzinho, ele diz assim: em meio da grande noite, é necessário acendermos nossa luz. Sem isso, é impossível encontrar o caminho da libertação. Sem a irradiação brilhante de nosso próprio ser, não poderemos ser vistos com facilidade pelos mensageiros divinos que ajudam em nome do Altíssimo e nem auxiliaremos efetivamente a quem quer que seja. É indispensável organizar o santuário interior e iluminá-lo, a fim de que as trevas não nos dominem. Ele fala justamente do mundo que está tentando, o mundo em que nós vivemos e que o externo não pode ser o prioritário em nós, que nós precisamos desenvolver essa luz interior, buscar para que a gente possa efetivamente reagir a tudo isso que o mundo exterior nos faz cair, né? Como você estava falando, é o raciocínio e buscar esse interior melhor, tudo que a gente tem, né, dentro da gente para poder reagir a tudo isso de externo que nos leva a idolatrar coisas que não se merecem, né? E Muito que bom. não nos leva a lugar nenhum, efetivamente. Perfeito, muito bom. E você leu aí que ele falou para organizarmos o nosso santuário interior. Isso. E iluminá-lo, a É fim de que iluminar. as trevas não nos dominem. Exatamente. Não cabe a nós? Claro. Observa, né? Cabe a nós estarmos atentos, né? O que é o nosso santuário interior, né? O que para nós... Pois não, pode falar. Eu achei que você fosse falar. Organizarmos o nosso santuário interior, né? Então, ele permanece aqui nos falando de quê? De que também, para organizar o nosso santuário interior, nós precisamos de quê? Do esforço próprio nosso. Nós precisamos de fazer os nossos esforços. Por quê?
Porque nós temos uma coisinha chamada livre-arbítrio. Nós estamos livres para fazermos aquilo que nós desejarmos. Mas o livre-arbítrio, ele nunca pode ser anulado em nós. Então, nós somos obrigados, em todos os planos da vida que nós nos encontrarmos, nós fazermos escolhas. E temos que trabalhar pelo nosso adiantamento. O livre-arbítrio nos foi dado para nós buscarmos vencer as inclinações más. Não é isso que a doutrina nos fala? Então, se porventura nós estamos caminhando, jornadas difíceis que nós fazemos, quantas coisas difíceis estamos vivendo, quantos sofrimentos por vezes todos nós temos em algum momento da nossa vida, né? Mas nós precisamos de buscar o quê? A fé. A fé que vai nos fortalecer para permanecermos buscando levar luz ao nosso santuário interior, né? Quem de nós está isento de sentir uma angústia? Quem de nós está isento de sentir um medo? Quem de nós não tem em algum momento aflições? Todos nós temos. Mas o Cristo nos fala para nós termos não só ânimo, mas ele fala bom ânimo. Ele fala bom ânimo, ele fala para nós do cisel, né? Do cisel que é a nossa boa vontade, lá no Boa Nova. Né, do cinzel da boa vontade. Esse instrumento, o cinzel é um instrumento, né, que vai lapidando o mármore para poder deixar na forma correta, perfeita e útil. E ele nos fala da boa vontade. Então, entendendo que nós somos criaturas imortais, não vamos nos deixar vencer por aflições, por desesperos, por sofrimentos, né? Porque precisamos desse ânimo e dessa coragem para seguir adiante. Não cair em tentação, mas nesse momento é que nós vamos dizer, mas nós buscarmos, nos livrarmos do próprio mal que porventura há em nós. Livrai-nos do mal, né? Que em primeiro lugar está dentro de nós. Na vida, sabe, por vezes nós vamos passar por amarguras, por decepções. Nós vamos querer coisas que hoje não estão na nossa possibilidade. Ou vamos querer não estar vivendo alguma situação, né? Mas tudo que nos acontece, sem exceção de nada, tem um único objetivo de nos fazer despertar, de nos fazer crescer. Se nós não andarmos na contramão das leis divinas, nós vamos conseguir fazermos e despertando em nós as virtudes do Pai, as virtudes do Cristo, né? Porque Jesus falou que nós somos filhos de Deus, não é isso? Que nós podemos fazer tudo o que Ele faz e muito mais, né? E sendo Deus o nosso Pai, que nos foi aproximado por Jesus, né? O nosso Pai, o meu Pai e o vosso Pai, né? E João tendo falado que Deus é amor, nós somos amor, não é isso? E nós vamos, assim, de forma muito carinhosa, brincar dizendo que nós somos, então, amorizinhos, né? Somos esses amorizinhos de Deus, esses filhos de Deus. E nós precisamos deixar sair de nós esse bem, esse amor, essa consciência de dever cumprido, mas em nenhum momento falando de perfeição, mas falando de esforço da nossa parte, né? Não darmos vazão às nossas imperfeições, que porventura podem escapulir, mas não deixarmos o máximo possível, não deixarmos que elas venham escapulir pela nossa boca, pelos nossos olhos, pelos nossos ouvidos, pelas nossas mãos, né? Mas aquele vigiar e orar que Jesus tanto nos fala, para não cairmos em tentações, porque se nós andarmos iludidos, nós certamente vamos encontrar um caminho que se chama desilusão. Ele vai chegar, né? Se nós andarmos desejosos de realizar só as nossas vontades, colocá-las acima, ao alto, né, das leis divinas, nós vamos cair em desilusão. E a desilusão vai nos trazer sofrimentos, mas que esses sofrimentos são elementos importantes
para para o nosso burilamento, para o nosso aperfeiçoamento, mesmo quando erramos, mesmo quando nos iludimos e caímos na desilusão, no sofrimento, na dor, ainda assim, essa dor é remédio para nós voltarmos à consciência, voltarmos à tona ou chegarmos à consciência e descobrirmos que o caminho não é aquele que queremos, mas é aquele melhor que a vida nos oferece. Né, minhas queridas? Estamos chegando aqui, 1 minutinho, vamos botar aí 2 para poder nós finalizarmos, né? Temos mais algum comentário para fazer? Alguém deseja fazer mais algum comentário? Tudo certinho? Tá? É. Então, nós trouxemos. Silvia, por favor. Assim. Vamos aprendendo juntos, né? Então, assim, nós trouxemos um versículo para nós lermos aqui no final, que está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 12, né? Que ele fala assim: agora folgo, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento. Né? O que é contristado? Né? Tornados tristes, aflitos, atormentados, angustiados, né? Então ele fala, agora folgo, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento. Nós estamos fazendo essa leitura, nos reportando não só a passagem daquela pessoa que cometeu né, um ato equivocado, mas para a nossa vida em forma geral, tá? Para tudo que se passa conosco, né? É para o nosso arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padecestes dano em coisa alguma. Né? Então, Paulo vem aqui falando que agora ele ficaria tranquilo, né? Porque tudo aquilo que passaremos e passarmos, né? De tristeza, de aflição, de angústia, é para o nosso arrependimento. Tem esse fim útil maravilhoso de Deus. E ele fala que isso nos acontece segundo Deus, segundo as leis divinas, de forma que nós venhamos a não padecer em coisa alguma, de forma que com isso a gente venha desenvolver o aprendizado, venhamos a subir mais um degrau aí nessa escada de Jacó, né? Porque ele fala, a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação. Né? A igreja, a tristeza é arrependimento para a nossa salvação. Então, que possamos buscar essa nossa salvação, buscando seguir as leis divinas, ainda que tudo seja contrário à nossa vontade, mas impera as leis de Deus e não a nossa vontade. Né? Se não tiverem mais nenhum comentário, passaríamos então para a nossa prece de agradecimento. Tudo certinho? Né? Alguém deseja fazer a prece, né? E copiando a nossa Silvia, né? Ler uma poesia, cantar uma melodia, ler algum texto, né? Muito bem-vinda no coração, Eliana. Muito bem-vinda sempre, né? Alguém gostaria de dizer alguma palavra com relação à nossa despedida hoje? Se não, Semana passada a Adri cantou, hein, pessoal? pois é, né? Pois é, né? Vou treinar uma outra melodia para a próxima, viu? Então vamos agradecer, nós vamos fazer uma prece então, tá? Vamos agradecer ao nosso Senhor Jesus, dizendo, Senhor Jesus, agradecemos ao Senhor pelas lições de despertar que o Senhor nos trouxe nesta noite, nos convidando à reflexão, ao passo firme ao teu encontro. Agradecermos podermos estar aqui reunidos em teu nome, estudando as lições que o Senhor veio nos ensinar, para que possamos cada vez mais nos aproximarmos
daquela condição elevada para a qual o Pai nos criou e despertando as virtudes em cada um de nós. E não só te agradecemos, Senhor, mas também um pedido ao Senhor, pedimos pela nossa querida Sílvia, que está em condição pós-cirúrgica, que o Senhor possa fortalecê-la em corpo físico e espiritual, para que possa, né, ter a cicatrização conforme o teu amor, para que tudo fique bem o mais breve, que as dores, que os incômodos possam passar, Senhor, porque é tão bom ficar bem, não é, Senhor? E sabemos que é o que o Senhor deseja para todos nós, que os bons fluidos dos nossos sentimentos de agora possam ir para essa nossa irmã tão querida que é a Sílvia, que nos reúne aqui todos para aprendermos, para estudarmos juntos. Muito obrigada também, nossa gratidão, Sílvia. E ao Senhor Jesus, a nossa gratidão neste alto que o Senhor convida a todos nós, para que possamos elevar os nossos sentimentos e então caminharmos ao teu encontro. Que essa nossa noite possa ser de refazimento, fortalecimento e que tenhamos uma semana de bênçãos, de paz e de harmonia com o Senhor. Graças a Deus. Desejamos a todos uma boa noite. Beijos, meus amores. Bênçãos. Obrigada, Adri. Juliette, Vera, Com Deus. Silvia, Eliana. Silvinha, melhoras, amiga. Todos presentes. Amanhã já estou zero bala. Zero bala. Zero bala. É o Carlos. Zero bala é ótimo. Zero bala. Fiquem com Deus. Boa semana, queridos. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Tchau. Silvia, minha querida.